Galera, de verdade, assim, eu pensei muito para gravar esse vídeo, sabe? Eu não sei por onde começar. Essa é a verdade. Mas eu sinto que eu tenho tanta coisa para falar e de que de alguma forma eu tenho que falar. Só que por onde começar? Essa é sempre a dúvida. Por onde eu começo? Aí vem aquela velha fala. Começa do começo. Então eu resolvi começar do começo, gravando um vídeo teste para ver como que eu ficaria falando, tentando transmitir para vocês aquilo que eu quero passar. Mas aí vem a segunda questão. O que eu quero passar? Porque não adianta nada. Não adianta nada eu falar qualquer coisa a esmo e não ter uma definição clara na minha mente sobre o que eu realmente quero falar. Enfim, o que mexe muito com o meu coração e que eu vejo que hoje está muito difícil e complicado é a questão das mulheres se verem como mulheres, se colocarem como mulheres. Ah, você vai querer falar de ideologias, de que mulher cabe em qualquer lugar, que o espaço da mulher é onde ela quiser, que o lugar dela é onde ela quiser. Na verdade, não. É bem o contrário. Eu defendo algo que eu nem sei se isso tem definição, porque eu não estudei para isso, sabe? Mas é algo que eu carrego dentro de mim. Nós mulheres, e eu vou me colocar dessa forma, porque faz pouco tempo que eu tenho me colocado como mulher mesmo, aquela que fica em casa, aí eu já vou levar umas porradas, que eu tenho certeza que com essa fala eu vou ganhar umas porradas. Mas eu não me importo. Mas pra mim, mulher é aquela que fica em casa, que cuida dos filhos, que zela da casa, que realmente, como algumas gostam de frisar, aqui gostam de fazer o bolinho pro café da tarde, para na hora que o marido chegar, ter o bolinho pronto para servi-lo, para ele e para os filhos. Eu amo essa versão feminina. Eu sou apaixonada por essa versão feminina. E que tá se perdendo a cada dia. E é triste ver que tá se perdendo por falas e ideologias que não defendem a mulher como diz que defende, mas não defende. Aí as mulheres, elas se sentem na obrigação, porque a maioria se sente obrigada, só não admite. Não gosta de admitir, mas se sentem na obrigação de cuidar da casa, cuidar dos filhos, fazer academia, se cuidar, né? Cuidar do corpo. E isso é essencial porque é saúde, né? Trabalhar, aguentar uns chefes que muitas vezes só Deus na causa, né? Fazer faculdade, se formar, muitas vezes, porque não teve uma oportunidade antes, aí depois de casada, se vê tendo essa oportunidade. Só que aí dentro do espaço, das 24 horas que ela tem, ela tenta ocupar todas as horas com coisas que na cabeça dela, porque é falado direto, não, você tem que ter uma profissão, você tem que isso, você tem que aquilo.
Mas espera lá. E a sobrecarga? Porque, me desculpem, tá? Se eu vou ofender alguém ou não. Só que a carga emocional que a mulher carrega ao fazer toda essa demanda, e fora outras coisas que eu nem citei aqui, não é a mesma carga emocional de um homem. Não é, gente. Não adianta falar pra mim que é, porque não é. O homem, eles conseguem se desconectar das coisas quando eles querem. Quando eles realmente querem não pensar em algum assunto, eles não pensam. Agora, nós mulheres, não. Nós temos uma certa dificuldade de deixar coisas por fazer para depois. A gente se deixa para depois. A gente deixa de ir ao médico para depois, porque eu não tenho tempo, porque é um filho que precisa ir primeiro. A gente deixa para depois um cuidado que a gente deveria ter com a gente, porque não dá tempo, ou porque não tem dinheiro para isso, ou porque tem outras prioridades. A gente consegue deixar para depois. Tudo que tange a nós. Isso na sua maioria, tá? As que não têm, principalmente as que não têm o chamado rede de apoio, quando tem filhos pequenos que demandam cuidado, elas se sobrecarregam ainda mais. Porque elas se veem numa situação que ela tá totalmente dependente do trabalho que elas ocupam, a carreira ou algo que elas fazem de trabalho para renda. Se não é casada, se não tem um marido, se o pai da criança não está do lado, a demanda é maior, a sobrecarga é maior. E muitas têm o marido junto, só que o marido não tem essa compreensão. E eu sinto muito em dizer, tá? Eu sinto muito no que eu vou falar agora, porque é real. Quem tirou esse dever dos homens, esse dever de ser o provedor, protetor da casa, foram nós mesmos. A partir do momento que a gente bateu no peito e falou, não, eu dou conta. Cara, a pior fala que tem é uma mulher, a pior coisa que tem é você ouvir uma mulher falando, eu dou conta de fazer tudo sozinha. Amiga, você não dá. Você acha que dá, você se desdobra para fazer acontecer. Mas se você prestar atenção um pouquinho só, você vai ver que você depende sempre de outras pessoas. Você não faz tudo sozinha. Aí o que acontece? Na sua maioria, tá, gente? Eu não tô generalizando. Na sua maioria, o homem, o parceiro, o que deveria ser o provedor total. E aqui eu quero abrir um parêntese para não ficar muito confuso na cabeça de algumas militantes. Quando eu falo o trabalho da mulher fora do lar, é quando é uma escolha dela de ir, não como uma necessidade dela ir. Porque a precisão de ter que sair para poder complementar a renda, para dar conta da demanda de uma casa, ela só vai fazer isso se o marido, me desculpa no que eu vou falar agora, for um banana, tá? E se ela não for sábia. Aqui entra outras questões. Agora, se ela vai para fora para trabalhar, sem a obrigatoriedade de ter que manter o lar, e quando eu falo isso, é pagar a conta mesmo da casa, trazer alimento, pagar água, luz, internet, streaming, o que for da casa.
Se não for obrigatoriedade dela e ela vai mesmo assim trabalhar, é uma escolha dela. Agora, quando ela sai com a obrigatoriedade de ser provedora da casa, isso quando ela tem marido. Eu não tô falando das mães, das mulheres que são solo, tá? É horrível. Porque se você observar, na sua maioria, se você puxar lá atrás, ou você conheceu esse homem e você já trabalhava, e ele se adaptou ao fato de você trabalhar, e ele não teve o caráter de olhar pra você e falar assim: não, se você não quiser trabalhar mais, você não precisa, porque eu já mantenho a casa e você é sábia e vai administrar. Ou você simplesmente falou: não, eu não saio do meu trabalho. Você me conheceu trabalhando e eu vou continuar trabalhando. Então você levantou essa bandeira, minha querida. E o que eu mais vejo, o que eu mais ouço, o que eu mais, sabe, encontro na minha frente são mulheres sobrecarregadas, romantizando acordar cedo para poder pegar transporte ou para poder dar conta de fazer um trabalho da faculdade que está fazendo e paralelo a isso ir para academia e levar a criança para escola e depois ter que ir para o trabalho. Aí na hora que sai para o almoço, busca a criança na escola, leva para a rede de apoio que está cuidando da criança. Aí quando sai do trabalho, vai para o supermercado, porque tem que comprar as coisas para dentro de casa, porque tá acabando, e depois passa lá no lugar, pega a criança, vem para casa, chega em casa, é janta, é uniforme, é lição de casa. E você? Fala pra mim. Que hora que você cuida de você? Aí romantizam isso daí. Aí cada dia que passa são mulheres mais ansiosas, frustradas, depressivas, com sua imagem e identidade distorcida, porque elas nem se veem mais como mulher. E quando eu falo como se vê como mulher, gente, não é a questão da estética, da aparência. Porque na sua maioria elas se mantêm esteticamente bonitas por causa do ambiente de trabalho, que tem que estar bem alinhada, bem afeiçoada, porque gosta de se cuidar, beleza, tranquilo. Só que por dentro, a cabeça, o psicológico, não para nunca. E ainda tem algumas que tem a cara de pau. Eu falo cara de pau porque, minha filha, você tá se acabando e você não tá vendo. De pegar e falar assim: nossa, eu acho que ainda tô fazendo pouco. Eu poderia estar fazendo mais coisa. Oi? Gente, é loucura. É loucura. Isso é loucura. Me desculpem. Me desculpem. Eu trabalhei por muito tempo. Faz pouquíssimo tempo que eu tô sem trabalhar. Mas eu já tive fases de ficar em casa, de não trabalhar, de voltar para o mercado de trabalho, de ficar em casa. Eu tive fases. Mas hoje eu falo para vocês, olha, com toda a sinceridade do mundo, da minha parte, eu não levanto essa bandeira. Não romantizo o fato da mulher trabalhar fora de casa. Não romantizo. De jeito nenhum. É uma besteira. Ah, então você não concorda que a mulher ela tem que ter uma fonte de renda? Que tem, se ela quiser ter. Tem uma fonte de renda dentro da sua casa? Para os seus filhos não serem treinados por outras pessoas?
mas para eles serem treinados por você? Não terceiriza esse fator, sabe? Porque automaticamente quando você sai, você mãe, tá? Quando eu falo mãe é mãe. Eu não tô falando essas que cuida do filho de qualquer jeito, não. A partir do momento que você, mãe, escolhe carreira, profissão, e você decide também ter filho, você tá matando uma parte muito importante. E que é algo precioso e valioso. E que hoje é distorcido e desvalorizado. Que é o treinamento dos seus filhos. Outra pessoa não pode treinar seus filhos por você. Não tem como. Não vai ser treinado da maneira que você quer. Ele não vai ser treinado, ela não vai ser treinada, seus filhos não vão ser treinados da maneira que você gostaria que eles fossem. Por mais que você fale para sua rede de apoio, eu quero que faça isso, faça aquilo, por favor. Não vai ser da forma que você faria. E fora que esse tempo com seus filhos é precioso demais. E lá na frente você vai sentir falta. Pode ter certeza. Você vai sentir falta. Eu tenho 2 filhos até o momento. Quero ter mais, não vou negar. A minha idade talvez não me permita. Mas se Deus me permitir, eu quero ter. Vou falar pra você, é fácil ser mãe? Não. Mas é valiosíssimo. E hoje em dia desvalorizam demais isso. Desvalorizam demais. Mas, enfim, como eu disse no começo do vídeo, tô começando do começo. Mas eu quero continuar falando sobre esse assunto. Dialogar com mulheres e com pessoas que pensam da mesma forma que eu. E se você pensa, se você assistiu esse vídeo, deixa aqui nos comentários o que você acha, qual o tema que eu poderia estar trazendo, porque eu vou trazer outros temas. Pode ser que não tenha relevância para muitas pessoas o que eu tô falando, mas eu gostaria de ver na onde isso aqui vai chegar. Porque como os grandes players dizem por aí, esses vídeos vão ficar para posteridade, vão ficar para 8 bilhões de pessoas que talvez um dia vão ver. E se você tá vendo, fala aí pra mim se você concorda ou se você discorda. Eu sou aberta para conversar, dialogar sobre tudo e com todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. E obrigada por assistir.